Bom, nesse encontro de hoje, a gente vai ter um olhar para o trabalho e as organizações através do filme Um Senhor Estagiário. Hoje, nosso encontro vai ser com a Adriele. Para quem está com a gente em Cine Gestalt desde o ano passado, a Adriele já participou de outros encontros, então estou muito feliz de ter aqui você de novo. Uma parceira que eu conheço desde a faculdade, apesar de turmas diferentes, mas que a Gestalt Terapia nos uniu, né? E estou muito feliz com a sua presença. Adriele, passo a palavra para você. Obrigada, Débora. Eu fico muito feliz também. É muito bom compartilhar, assim, e ter essas trocas, essas discussões, enriquece para todos nós ter esse tipo de análise, esse tipo de olhar. Eu também já tinha assistido o filme antes. Eu assisti esse filme pela primeira vez, eu era jovem aprendiz. E aí, na instituição onde eu fazia o curso, o pessoal passou para a gente discutir sobre, e agora eu lembrei novamente sobre esse filme e assisti novamente com um olhar diferente agora, como profissional. É muito bom olhar, então, e eu quero muito a contribuição de vocês. Então, podem ficar à vontade para me interromper, para abrir a câmera, para falar comigo. Como é um filme bem conhecido, assim, é um filme já antigo, é um filme de 2015, então dá muito assunto aí para a gente discutir, então podem trazer as percepções de vocês. Para, então, me apresentar e vocês saberem com quem vocês estão falando, eu sou a Adriele Betânia, então, sou psicóloga clínica, mas também atuo na área organizacional, estou aí, né, em organizações desde 2017, como eu comentei com vocês. Eu comecei como jovem aprendiz e venho trabalhando, então, hoje atuo numa empresa do ramo de tecnologia, no time de gente e gestão, e concilio, então, com os atendimentos clínicos. Então, vou com esse olhar aí para os dois aspectos, como psicóloga. Também faço especialização lá no ITGT em Gestalt Terapia, me graduando, então, nesse aspecto, e hoje atendo na clínica adolescentes e adultos de forma online. E aí, trazendo, então, para o filme conta, então, a história do Ben. O Ben aí é um senhor de 70 anos que vê uma divulgação aí de um programa de estágio voltado, então, para pessoas idosas. E aí, o programa aí, Estagiário Sênior, até para mim, às vezes eu chamo o filme de Estagiário Sênior, que é o nome do programa que eles fazem lá dentro da empresa, da Jules. Então, ele encontra aí a pessoa que é a proprietária da empresa durante esse percurso, e os dois começam a constituir essa relação. E aí eu queria saber de vocês, né? Quem puder aí já abrir o microfone e falar, o que vocês tiveram de percepção, o que chamaram mais a atenção de vocês quando vocês assistiram o filme pela primeira vez, ou quando assistiu novamente agora para o encontro, se alguém conseguiu assistir novamente, me traz aí o que vocês acharam. Eu vou começar. Quem quiser também podem ficar à vontade para ir compartilhando. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando, né, é que lá eu tenho no contexto religioso algumas irmãs que eu convivo com mulheres idosas, a maioria delas em uma convivência entre mulheres cristãs que a maioria são idosas. E às vezes a gente tem uma visão do idoso tão limitante, de tipo assim, é tão frágil, tem tanta dificuldade, não tem essa, digamos assim, autonomia para poder aprender coisas novas, para poder fazer coisas novas. E aí, olhando para isso, eu vi tanta potência nesse idoso, né? Então, assim, apesar da idade avançada, ainda tão jovem nesse sentido, com tanta vontade de viver. Então, fiquei pensando um pouco nisso, que às vezes a gente que é mais jovem tem uma visão do que é o idoso que é muitas vezes irreal, né? Que, na verdade, a idade não impede a capacidade de crescer, de querer coisas novas, de querer continuar trabalhando, socializando. Então, foi uma das coisas que eu fui pensando. Independente da idade, que nós somos seres de projeto. Então, ter esse apego a algo, a uma instituição, a uma organização, nos ajuda também no dia a dia, sendo uma pessoa jovem, a criar ali a responsabilidade dentro de uma empresa, ou ir aprendendo os caminhos, seja para uma pessoa idosa com pertencimento mesmo. Bem, ele busca isso, né? Lá no início do filme traz muito disso, de que ele quer se pertencer a um lugar, não só viver a vida de uma forma aleatória.
Mais alguém gostaria de contribuir? Se vocês quiserem colocar no chat também podem ficar tranquilos, gente. Não, eu só vou contribuir, assim, a Débora falou da visão, né? Eu vi como se fosse o mais jovem para o idoso, né? Como uma pessoa limitante, mas o idoso para o mais jovem também tem o contrário, né? Dele olhar para o jovem, você não tem nada para me ensinar, né? Também tem isso. E é legal que você, quando você depara com um jovem com tanta inovação, com tanta coisa boa para te renovar, para te ensinar. Eu já assisti esse filme há muito tempo, pessoal, mas eu não consegui revê-lo. Então, assim, eu vou ficar meio calada, porque eu não lembro, mas essa pergunta aí me trouxe isso, porque eu já... eu não sei, acho que em algum lugar que eu tive, que aí a gente começou a falar, será? O pessoal falando, será que esse garoto aí vai ter alguma coisa para nos oferecer? E como que a gente cresceu com o jovem, né? Era um grupo de pessoas com mais idade, e o jovem lá na frente trazendo muito, com muito conhecimento, com muita coisa boa, né? A troca foi muito boa. Mas o contrário também acontece, né? Sim, é um movimento. Quando eu estava procurando minha primeira oportunidade de estágio, assim que eu entrei na faculdade, eu fui fazer uma entrevista numa empresa, aí a moça falou assim, mas você acha que você passa credibilidade? Você tem uma voz de criança, assim, uma carinha de criança. Então, tem muito esse movimento de ambos os lados, né? Então, a gente tem que trabalhar essa abertura, sendo um idoso ou sendo uma pessoa jovem, de olhar para as outras pessoas como um ser de potencialidade mesmo. Obrigada, Rosanita. Mais alguém? Beleza, então. A Malu colocou no chat, sim, reflete bem as crises entre gerações que existem na atualidade. Sim, e a gente pode refletir em como isso impacta numa organização que seja, por exemplo, como a da JUS, que é uma empresa, como isso ocorre também nos outros trabalhos. Nós aqui, a grande maioria que atua na clínica, tem o seu trabalho também atravessado, não é em uma empresa, em uma organização que tem ali 200 pessoas todos os dias, como o da JUS, mas nós nos atravessamos com outras pessoas todos os dias. Então, como nós podemos trazer essa reflexão para a atuação, então, tanto da clínica quanto para a atuação em uma empresa, seja como psicólogo, ou seja também pensando nas pessoas que atravessam a gente todos os dias, refletindo aí sobre como é, por exemplo, os nossos pacientes. Já que isso chega muito até a clínica, o contexto de trabalho também. E pensando nisso até também, que chega até a clínica no contexto de trabalho, trago uma reflexão sobre qual que é o papel do trabalho. Então, o trabalho, ele tem aí uma dualidade. Ele tanto é um aspecto aí de existência que transforma, então, essa pessoa que traz essa satisfação pessoal e profissional. Então, por exemplo, se eu estou na clínica e um paciente me dá um feedback positivo, me traz um acalento ali, uma alegria, um quentinho no coração, traz recompensas. Então, sempre que a gente recebe um feedback, quando recebe, por exemplo, um aumento financeiro, isso traz também uma alegria, algo que vai te ajudar, por exemplo, a construir sonhos e a construir o que você está, então, construindo na sua vida, e é um elemento também de inserção social. No nosso trabalho, a gente vai ter contato com outras pessoas, independente do nível do trabalho, de classificação, de profissão. Então, desde um profissional ali que é um aprendiz que está começando, até um presidente de uma empresa, como é o caso da Adulso. E esse trabalho, ele, então, ele pode ter um aspecto positivo, então, de significado, algo que seja ali muito bacana, mas ele também é obtentor de sofrimento. Então, quando a gente olha para o papel do trabalho, ele sempre vai existir essa dualidade entre a alegria ali e o sofrimento, talvez em alguns motivos. E a gente pode perceber isso em todos os aspectos. Pode falar, Débora. Você falou dessa questão da dualidade, né, de ser algo bom, mas também ser um sofrimento. Eu fiquei pensando naquela frase que chega, as pessoas falam, se você gosta do que você faz, você vive de férias. Mas não é bem assim. Não é porque a gente gosta do trabalho que ele não deixa de ser um trabalho, que não deixa de ser trabalhoso, que não deixa de ser difícil.
Eu fiquei pensando nisso, tipo, a gente pode gostar do que a gente faz, mas ainda assim ser uma coisa desafiadora e difícil. Sim, independente do que a gente está fazendo, né? Para nós aqui, por exemplo, às vezes eu posso falar, nossa, eu amo a psicologia, super acertei na psicologia como meu trabalho, mas tem dia que eu só quero não saber da psicologia, porque é um dia que está sendo muito difícil de lidar com um caso difícil, de estar na empresa, então, e ter uma situação difícil que eu preciso lidar, ou ter uma entrega importante que eu preciso realizar. E esse papel do trabalho, ele está a todo momento aqui com a gente. Todos nós aqui, eu, a Débora, todo mundo que está aqui também com a gente, a Malu, a Rosanita, todo mundo está aqui por um trabalho também. Então, o trabalho nos move em muitos vieses. Quando eu estou aqui buscando adquirir conhecimento e buscar, então, saber mais sobre olhar, por exemplo, para situações práticas com o olhar da Gestalt terapia, eu também estou fazendo isso. Então, o trabalho ele nos atravessa em diferentes situações que nós estamos. E aí, quando eu coloco ali para o filme, o que o Ben quer? O papel do trabalho da vida dele é ser útil. Então, é ter uma ocupação, é ter um valor como pessoa. Lá no começo ele mostra, né, que ele ia para a cafeteria e ficava ali, olhando e investigando o que as pessoas estavam falando, o que elas estavam, então, fazendo, porque ele queria se pertencer a algo. Ele não queria simplesmente deixar o restante da vida dele passar e ele não ter entregado algo ou feito algo com o tempo dele também. E isso é o que nós fazemos todos os dias. A gente entrega o nosso tempo e a nossa dedicação para algo em troca de alguma coisa. Então, desde que seja a pessoa que é uma dona de casa, por exemplo, que está cuidando da casa, ela está entregando um trabalho ali, a uma pessoa que está numa empresa, a uma pessoa que é autônoma também. Todos nós, todos os dias, entregamos um trabalho e buscamos ter esse valor. Então, independente do que nós estamos fazendo. Então, alguém gostaria de contribuir em algum aspecto? Acrescentar algo a mais que nós não falamos aqui sobre o papel do trabalho? Passar aí, se vocês quiserem falar sobre isso, podem levantar a mão ou colocando no chat, então. E aí, quando a gente pensa nesse trabalho, então, ele também nos constitui. Quantos de nós aqui já não mudamos como pessoas desde que, por exemplo, a gente começou na psicologia ou começou a estudar uma teoria, Gestalt terapia, por exemplo? Tem um livro que eu gosto muito. Ele é do Mário Sérgio Cortella e ele se chama Por que Fazemos o que Fazemos? Então, quando eu olho aí para o que eu faço, nós fazemos o trabalho, como se traz aqui na citação, e ao mesmo tempo ele nos faz também. Então, o quanto, por exemplo, a psicologia nos molda quando a gente estuda, e não só a psicologia, por exemplo, como um fator de transformação social que ela é, mas também, por exemplo, a pessoa que trabalha com vendas. Essa pessoa que trabalha com vendas, ela vai ali se transformando de acordo com o que ela vai fazer naquele trabalho. Porque a cada dia que ela precisa ir ali, correr atrás de um cliente, a cada dia que ela precisa ir ali, aprender algo para fazer para o seu trabalho, ela está se transformando também. E da mesma forma, tem uma citação no livro que também traz. Por que eu faço o que eu faço hoje? Porque eu me construí como fazedor disso e quero me manter nessa feitura, de modo que eu possa continuar me fazendo. E deixar de fazê-lo seria me desfazer. Então, o Ben passou ali 20 anos da vida dele fazendo listas telefônicas. Quando ele pega ali, passou tantos anos, 20 anos é o quê? É uma vida. Eu tenho 24 anos, então imagina, uma vida inteira ele lá construindo as listas telefônicas. E fazer aquilo construiu ele também. E quando ele para de fazer, ele perde ali a esposa, que falece, ele sai desse trabalho que ele está. Ele perde, então, o filho está longe, não está na mesma cidade que ele. Ele precisa de algo para ajudar a refazer ele como pessoa também e constituir a identidade de como ele é e o que ele é e qual o sentido, como eu falei anteriormente, do que ele faz e qual o valor. E da mesma forma, a Jules. Então, quando a gente olha para ela ali, ela está se construindo também junto com aquela empresa. Tanto que ela vai ali a um momento, dá para perceber, né? Ela está tão confusa com tudo que ela está fazendo, e isso reflete tanto na empresa, da forma com que a empresa está muito confusa, muito bagunçada, quanto em casa.
que ela não consegue ter, então, essa relação com essas pessoas de casa, porque ela já não tem, então, essa atenção para o que ela está fazendo em nenhum momento, e ela não consegue perceber isso. Porque ela também está se construindo, é um aprendizado, como mostra lá no filme, né? Ela teve um crescimento muito rápido. E esse crescimento acelerado da empresa dela traz isso também. Essa questão de ela ir aprendendo quem ela é e se descobrindo. Tanto que, já dando spoiler aí no final do filme, mas acho que todo mundo aqui já assistiu, né? Mas ela vai se conhecendo, e quando ela vai se conhecendo e entendendo ali o que ela precisa fazer e quais são os caminhos, e isso muito pautado também na relação, ela consegue, então, se descobrir como profissional e entender como ela pode fazer isso. Esse como é muito importante para ela e para a transformação na vida profissional e pessoal dela também. Alguém gostaria de contribuir com algo? Você falando de como essa construção da identidade não era algo só do trabalho, né, mas também sobre a vida dela, eu fiquei pensando de como o trabalho ele afeta as outras áreas da vida. Tem aquela série que eu não sei quantos já assistiram da Apple TV, que é Ruptura, que as pessoas ali têm uma vida à parte do que é a vida pessoal e do que é uma vida profissional, mas isso é, tipo, totalmente real, não tem como a gente fazer essa ruptura. Eu acho que o filme mostra isso muito bem, de que o trabalho proporcionou para o personagem principal ele cuidar de outras áreas da vida dele, seja amizade, seja amorosa, e o trabalho também para a Jules era algo que afetava também a vida dela, a intimidade. Então, eu achei isso muito legal que você trouxe, de que não é uma coisa, não é só uma parte da nossa vida que a gente separa, não, é algo que nos compõe de uma forma integral e que afeta todas as nossas outras relações. Aí, até pensando assim que quanto tempo da nossa vida a gente dedica ao trabalho? Para a grande maioria da população, muita gente não. Mas a grande maioria das pessoas, essa é a principal parte da nossa vida adulta. Porque a gente passa a grande maioria do dia trabalhando. Então, esse trabalho sendo de diferentes formas. E aí, quando a gente volta ali, então, para a família, volta para nós mesmos, isso influencia muito, porque essa fatia aí, ela é muito grande. E ela contamina toda a outra fatia. Então, se eu tô bem ali, já se fala, né? Ah, eu não misturo meu pessoal com meu profissional. Será? Nós somos um ser como um todo, né? Então, tudo vai se interligando nesse aspecto. E aí eu trago uma reflexão. Como é que, então, o Ben transformou não só o trabalho dele, mas com as pessoas ao redor dele e o trabalho também dessas pessoas? Queria que vocês fossem refletindo aí. Lembrem aí de quando vocês assistiram o filme, o que vocês acham, o que ele fez aí que gerou essa transformação. Para mim, agora eu conto para vocês, vou deixar vocês falarem primeiro, mas foi o que principalmente mais me chamou a atenção dentro do filme. Tchan, 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 tchan. Então, colocando aí no chat o que vocês acham que é o fator principal, de acordo com a visão de Adriana. Se ninguém vai falar, eu vou falar. Acho que uma das coisas que eu senti, né, revendo o filme essa semana, é como ele observa as pessoas. Ele enxergava as pessoas, não só a Jules ali que estava na frente da empresa. Ele enxergava lá a assistente, ele enxergava os colaboradores, ele enxergava as pessoas. Então, acho que só dele ter esse olhar cuidadoso, né, ele já transformou ali aquelas relações. Mas alguém se recorda do filme? Pode chutar aí. Quem não assistiu por agora também. Vamos lá, então. Então, o que mais me chamou a atenção nessa relação? É a interliga com o que a Débora trouxe, que é a presença. Ele sempre esteve presente no que ele fazia dentro dessa empresa. Então,
tudo que ele ia fazendo, ia me chamando a atenção, assim, dessa presença que ele tinha de prestar atenção no que ele fazia, nas pessoas que estavam próximas a ele. Todo mundo ali no escritório estava tão pilhado ali, tão ligado em tudo que eles estavam fazendo, que eles não conseguiam entender e enxergar o que eles faziam também. Enxergar até o que nós estamos fazendo faz até atribuir esse sentido e esse significado. E se eu estou muito ali no automático, eu só faço e eu não entendo o porquê eu faço, até conectando lá com o livro do Cortella, o porquê nós fazemos o que nós fazemos, eu não consigo atribuir um significado e entender o que aquilo faz para mim. E aí só se torna uma rotina corrida, e é o que aconteceu também com a Jules. Ela não entendia o que ela estava fazendo claramente, porque ela estava tão presa em reuniões de 5 minutos. Eu acho muito boa a cena do filme em que ele recebe o e-mail para se apresentar para ela, ele tem ali 5 minutos de reunião com ela. É tipo das 2h55 até as 3 horas, algo assim. E aí ele ainda perde 2 minutos da reunião e só tem 3. Porque ela estava em outra reunião. Então, as pessoas não conseguiam estar presentes dentro daquele escritório. E isso que o Ben fazia de tão precioso e tão valioso dentro daquele local. E aí, relacionando, então, trazendo aí para a Gestalt terapia também, relacionada ao trabalho e relacionada ao filme, primeira coisa que foi um elemento de transformação, tanto para a Jules, para aquelas pessoas do escritório, mas também para o Ben, que estava ali, que estava recebendo uma recompensa para ele também, como um pertencimento naquele espaço, era essa presença. Então, ele estar inteiro dentro dessas relações. Então, eles colocavam presente para a Jules, oferecendo um suporte que era genuíno. Então, tem algumas cenas que me fazem lembrar disso. A cena quando ele tá lá na janela e ele olha para baixo, ele vê o que o motorista que vai levar ela pro compromisso está bebendo, e ele se preocupa com isso. Ele poderia simplesmente estar ali vivendo no mundo dele, mas ele está olhando para o que ele está fazendo. E como ele dá valor para o que ele faz, e isso faz com que ele também vá construindo uma relação melhor de trabalho. Tanto que essa presença dele foi fazendo com que ele se aproximasse mais da Jules, mas ele crescia dentro da empresa. Porque ele foi, ao longo do tempo, atribuindo e recebendo mais responsabilidades, claro, mas que também é bom para ele receber essas responsabilidades, que significava que ele estava crescendo naquele local. Ele não ficaria lá somente como um estagiário, ou somente como uma pessoa para carregar um papel ou para fazer uma impressão. Então, de todos os pontos, foi o que mais me chamou a atenção, assim, durante todo o filme. Foi o que mais me brilhou os olhinhos, assim, da presença dele, e que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia também. Como nós estamos presentes no que nós fazemos. Como eu estou presente ali com o paciente que está comigo naquele momento, dentro de uma sala, de um consultório, ou aqui mesmo, online. Como eu estou presente com as pessoas que estão comigo. Porque o quanto eu estou presente vai também resultar no quanto eu vou conseguir entregar no meu trabalho e no quanto esse trabalho vai ser, então, de acolhimento, por exemplo, dentro dessa clínica, ou de entrega também em outros lugares, de outras pessoas que podem estar, então, com algumas questões. Então, quando um paciente chega até a nós dentro da clínica e tem questões de trabalho, será que ele está sendo presente e ele está conseguindo ver ali o que ele está fazendo? É uma reflexão. Outro aspecto também, que pensando aí nos elementos do interhumano dentro da Gestalt terapia, que é possível observar, é da confirmação. Então, o Ben, ele reconhece a Jules ali na singularidade dele. Quando ele está presente, ele vai conhecendo, então, ela, e ao longo do tempo ele vai confirmando o que ela está sentindo ali, legitimando que aquilo que ela está naquela confusão realmente vai trazer o sofrimento para ela, e ele vai trazendo, então, essa presença e esse suporte para ela e confirmando ela nas ações dela também. Então, essa presença dele vai complementando nesses aspectos. E ele se inclui no que ela está fazendo também. Então, ele não simplesmente ignora e fala, o problema dela é o dela, o meu é o meu. Não, ele busca, então, experienciar, como traz o Heisner, né, no livro de Pessoa a Pessoa, que a inclusão é experienciar, então, a experiência da pessoa tanto quanto ela própria.
Então, ele tenta buscar, sentir ali, entender o que está acontecendo com ela, para ele sempre poder apoiar. E ele sempre está ali do lado, independente do que acontece em determinados momentos. Se precisa levar a filha dela ali na festinha da escola, ele está presente, ele busca estar do lado, ele buscou entrar. Ele foi convidado também, mas ele entrou ali na casa dela, esteve presente e buscou, então, se incluir no mundo dela e para depois apoiar ela também. Depois que ele se incluiu, e aí foi realmente no mundo dela, né? Até na casa dela, na família dela, ele conseguiu entender o que acontecia por ali. Quando ele descobriu que o marido dela estava traindo ela, ele sentiu também, tanto que ele até passa mal ali, né? Ele chega na empresa, tá ali vermelho, todo mundo fica perguntando o que está acontecendo com ele naquele momento, que toca ele realmente, o que está acontecendo com ela. Então, eu acho o Ben um personagem muito significativo, assim, dentro do filme, não só por essa questão da diferença de idade, de aspectos relacionados às gerações, que também traz isso, essa discussão dentro do filme, mas sobre o como fazer as coisas, sobre o como ele lida e ele vai tocando no dia a dia essa relação. Tanto que essa transformação na empresa e a transformação na Jules vem através da relação, quando ela é olhada realmente como pessoa por uma outra pessoa. A Malu colocou aqui no chat. Ele, além de procurar ser valorizado, ele também validava a todos. Além da sua chefe, exemplo, ele deu dicas importantes, mas deu créditos à assistente que trabalhava 14 horas por dia e não se sentia vista. Ops, ela não se sentia vista. Isso mesmo. Quando a Beck, ela tá ali desesperada, querendo mostrar o trabalho dela, ele tenta apoiar também. E quando ele faz isso, ele faz por ele também, porque ele mostra que ele é um profissional que reconhece os outros, e isso é muito importante também quando a gente está dentro de uma organização, e ele apoia a outra pessoa que também precisava. Então, esse olhar, às vezes, dentro de uma organização, de que eu preciso fazer o meu, o Ben mostra o contrário, que fazendo o dele, ele também conseguia apoiar os outros. Então, como essa relação mútua pode apoiar? Eu estou presente dentro de uma organização, e é muito claro isso, às vezes, de que quanto mais as pessoas conseguem reconhecer que o talento delas não vai influenciar no talento dos outros, mais ela consegue crescer e ir se desenvolvendo também. E isso é muito interessante, até para a gente levar para os nossos pacientes, para as pessoas que chegam até a nós com demandas aí de trabalho. Pelo menos por aqui, eu tenho um imã para atrair pessoas com demandas de trabalho. Então, acredito que por aí também deve chegar, porque é uma demanda muito frequente na vida das pessoas. Alguém gostaria de trazer algum ponto? É um parafuso aqui da minha cadeira. Passar para o próximo então. Então, vamos falar agora sobre trabalho e a autorregulação organísmica. Então, o que é a autorregulação organísmica? O Iontef, lá no livro O Processo, Diálogo e Awareness, ele traz, então, que a autorregulação organísmica é um processo constante de renovação. Então, ela é baseada em feedback e em ajustamento criativo. E aí, então, no trabalho, o Ben ele é demandado, então, constantemente de autorregulação. Aquele ambiente que ele está, da forma com que ele está, não é um ambiente que para ele é natural naquele momento. Ele era acostumado lá como era há 20 anos, quando ele trabalhou 20 anos na empresa, né? Que era uma empresa mais ali operacional, então ele fazia sempre a mesma coisa, diferente da empresa da Jus, que é movimento toda hora. A gente vê o constante movimento. E aí, pensando nisso, ele precisa se ajustar criativamente dentro dessa empresa, e como nós precisamos também, dentro do nosso trabalho, nos ajustar a todo momento, pensando, então, que nós somos constantemente desafiados. Então, para a gente até crescer como profissional e não ficar ali como aprendizes, digamos, sempre é preciso que a gente vá se ajustando criativamente. Em determinados momentos, isso não vai ser preciso. Não vai ser preciso, não vai ser possível.
Então, às vezes, alguém chega e te dá um feedback negativo na empresa que você está. E aí é preciso se reorganizar ali de acordo com esse feedback negativo para, então, aprender com isso, se ajustar para conseguir, então, se desenvolver dentro de uma empresa, por exemplo. No caso do Ben, ele precisou se regular para aprender com as novas pessoas que estavam ali. As seus colegas de mesa dele eram um de um lado de um jeito, outro de outro lado de outro. Todas as pessoas que estavam ali dentro daquele ambiente eram pessoas diferentes e ele foi se adequando, então, se regulando dentro desse ambiente. E da mesma forma, a Jules. Então, ela estava ali naquela empresa que estava numa constante expansão e tinha outras pessoas também ali precisando dela, da família dela, as pessoas, então, que estavam próximas a ela, ela mesma também. Tanto que ela deitava na cama e estava trabalhando, porque o trabalho ele estava ali presente. Mas ela precisou também passar por isso para que a empresa dela crescesse. Então, foi um momento ali onde ela precisou se adaptar, se regular, se ajustar criativamente para conseguir atender as demandas. Mas não que isso precisasse ser sempre, tanto que ela foi aprendendo ali com o tempo e se regulando, entendendo que realmente ter um CEO dentro da empresa poderia apoiar ela e que ela poderia, então, abrir mão de algumas coisas para que ela pudesse, então, ganhar, perder, então, o que ela tinha dentro da empresa para ganhar também o que ela ganhou com a família, o que ela ganhou no dia a dia dela, com o marido, e o que ela ganharia ali com essa troca que ela estava tendo também. E aí, quando a gente traz para cá, para a Gestalt terapia, então... Ui, barulhinho. Tá dando para vocês ouvirem um barulho? Não? Tá bom. Então, quando ela vai se atualizando, então, trazendo, então, essa regulação para conseguir chegar a um local que fosse de bem-estar para ela, ela está ali em saúde. Então, Gestalt terapia, atualização, saúde, cristalização, doença. Se ela ficasse ali, então, muito apegada, fechada no mundinho dela, para que ela pudesse, então, não quero um CEO, não quero que alguém entre aqui para tirar o que eu estou fazendo, ela poderia, então, se adoecer e era algo que já estava acontecendo. Então, ela já não estava mais suportando o que estava ocorrendo anteriormente. E foi preciso um processo também para ela chegar a esse local, de reconhecer que realmente ela precisava de um CEO. Tanto que nas primeiras reuniões ela estava muito resistente, ela não queria. E é até na reunião que ela faz com o assistente dela, né? Mas por que porque eu preciso de um CEO? Eu não sou o suficiente? Mas ela precisou ir se atualizando, então, até chegar a esse ponto. Alguém gostaria de contribuir com algum ponto? Eu fiquei pensando... alguém queria falar? Não? Eu fiquei pensando um pouco, nem tanto no filme, mas quando você foi falando, eu fiquei pensando na clínica. Porque, assim, no filme a gente vê um contexto muito, muito corporativo, né? Que tem ali as regras, funcionamento, apesar de ser um ambiente de trabalho mais descontraído, mas ainda assim um ambiente corporativo, né? Enquanto na clínica, parece que esse entendimento de constante renovação, ajustamento criativo, rever os feedbacks, parece que isso acontece praticamente a todos os dias e a todo momento. A minha experiência na clínica foi muito assim, de alguém que trabalhava CLT para começar a atender na clínica como autônoma, e é uma coisa que é instável, e às vezes, mês entra muito paciente e sai muito paciente ao mesmo tempo, você vai lidando com muitas coisas novas, com muitas demandas novas, o paciente a cada sessão ele está muito diferente, então a gente às vezes nem sabe como é que o paciente vai estar. Então, eu só fiquei pensando como que esse nosso lugar, né, na psicologia e principalmente na Gestalt terapia, é um lugar de muita renovação, é algo que eu senti que eu tive que aprender muito, a lidar com a flexibilidade, a lidar com um trabalho que tinha ali um formato diferente do que eu era acostumada. Não sei quantos de vocês também tiveram essa sensação. Tem chegar na clínica, por exemplo, preparar o caso, falar, não, eu vou estudar esse caso aqui e tudo que a pessoa trouxe,
E aí se aprofundar, se debruçar ali sobre aquele caso. Aí chega na próxima sessão, a pessoa fala algo que não tem nada a ver com o que ela tinha falado na última sessão, porque é isso, ao mesmo tempo que a pessoa vai se atualizando, nós também precisamos nos ajustar como profissionais. Porque se eu fico ali naquela rigidez e falando, não, eu vou falar sobre isso, não é Gestalt terapia, e eu não estou lidando ali com o fenômeno que aparece para aquela pessoa. Eu vou estar lidando com o que aparece para mim, que era o que era da última sessão. Ainda estou apegada ali se eu não me atualizo. É, Michele, né? Eu, Adriele. Hã? Eu, Adriele. Adriele. Adriele, muito legal isso que a Débora falou. Eu fiquei até pensando na primeira vez que eu trabalhei numa clínica, né? Que cheguei lá, também teve essa coisa do novo, da recepção, mas aí eu fui dando tempo ao tempo, né? Porque o primeiro contato, não sei como é que era tudo novo para mim também. Mas eu fui calmamente. Mas, assim, o que eu queria te perguntar, que me veio aqui, acho que foi na outro slide, eu fiquei pensando, o Ben, né? Ele é um homem que viveu muito, né? Ele tem grandes bagagens, por exemplo, a perda da esposa, a sensação de não ter valor e precisar do trabalho para ser validado, reconhecido. Deve ter tido alguma profissão e encerrou ela pelo tempo, não sei, né? Não me lembro, não lembro mais do filme, mas eu assisti, mas acredito, assim, estou trazendo para mim, né? A experiência de vida que ele teve e essa capacidade de ter presença. Aí me veio o tempo, né? Eu acredito que os idosos, aqueles que se autoanalisam, que querem ter um momento melhor, né, na idade avançada, ele começa a perceber o tempo, o tempo de qualidade, então ele quer ter valor no tempo, ele quer ser útil, né? Então, eu acredito que a função que ele quer ter é de produzir coisas boas para o próximo. Então, essa conexão da colega que queria ser reconhecida e a dona não reconhecer nada, porque estava perdida nela mesma, ele percebe, porque ele tem essa noção do valor do tempo nesse lugar que as pessoas não observam. Hoje, até hoje, né? Acredito que no dia a dia as pessoas estão. Nós vivemos num mundo tão acelerado que a gente quer passar voado, ninguém nem quer ouvir o outro. A impaciência é tão grande que. Não, faz um gesto, ou sorriu assim, disse não, ou assim, ou assado, sabe? A ouvir, ter a capacidade de estar presente, que é um exercício hoje muito difícil, e que do outro lado a impaciência da presença, eu acho que ele deve ter tido assim muita paciência com o próximo, né, para aguardar o tempo do outro reconhecer o valor da presença. É tipo assim, nossa, até o outro aprender que você tirar 2, 3, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, numa boa conversa, no escutar e no responder, no refletir e no entender. Isso é muito interessante, mas eu acho que isso também ele construiu com o tempo, né? O tempo vai nos ensinando a ser melhor no mundo. Eu acho que eu estou pensando, me veio isso, né? Porque os idosos, aqueles que buscam a qualidade de vida, acho que eles começam a entender assim, por que dar pressa? Para que ter pressa? Por que eu não saboreio a presença daquilo, né? Da comida, da água que bebo, que traz felicidade na hora de beber, porque eu estou com sede, sabe? São tantas situações que a gente deixa escorrer pelas mãos, trazendo, acho que Cazuza ou Lulu Santos, né? Escorre pelas mãos que a gente, sabe, deixa, né, de olhar uma criança brincando ou uma planta nascendo, algo mudando no dia a dia, né? Como que a gente chuta tudo isso, né? Aí me veio que é só o tempo para nos ensinar até a gente entender desses valores aí. Isso que você traz é muito precioso, assim.
me traz muito uma reflexão sobre contexto que nós estamos inseridos e sobre tempo. Porque atualmente existe muito essa questão do agilidade, né? Tudo tem que ser rápido. Eu vejo muito isso. Eu já estive, hoje não mais, mas numa posição dentro de uma área de recrutamento e seleção de uma empresa, a empresa que eu estou hoje, inclusive. E aí, por exemplo, como a gente vê, quando entra o estagiário, e casa muito até com o filme, né, que era um programa de estágio, e quando eu conduzia um programa de estágio também, de como as pessoas achavam que, assim, em 1, 2 anos, eu vou estar pronto para fazer tudo, eu já sei de tudo. E como precisa do tempo para maturação, da mesma forma, por exemplo, com a fruta tá ali no pé, ela precisa maturar para ela ficar boa para ser consumida, nós também precisamos de tempo para poder aprender o que nós estamos fazendo. Não sei, 3 anos atrás, eu estava dando o meu melhor do que eu estava fazendo lá no meu trabalho. E eu já achava que estava ótimo, mas hoje, quando eu olho lá para 3 anos atrás, realmente eu vejo que eu tinha pontos a melhorar. E eu tenho certeza que daqui muitos anos eu também vou olhar para isso e vou falar, não, lá em 2025, quando eu tinha X anos, nossa, eu podia ter feito dessa forma, porque tem coisa que é só o tempo mesmo para nos trazer. E foi uma das coisas que eu aprendi na psicologia, na formação, né? Após a formação, e indo atuar em campos, assim, eu falei assim, dava um medão, sabe? Porque você vem com tanta informação da universidade que quando você vai para algum lugar, você fica meio temeroso, né? Mas depois eu sentei e pensei, não, é o primeiro mês, é o primeiro 6 meses, é o primeiro ano, é o segundo ano. Olha, eu tenho que aguardar o tempo, né? Porque, como você disse, a gente vai se construindo na formação. Se você quer, aí você vai buscar as leituras, vai para os grupos, vai para as conversas, e aí você vê que você está se transformando, até sem perceber. Olha, eu estou sendo isso, como eu estou sendo, né? Esse ser aí no mundo, né? É muito interessante você se perceber nisso. O tempo eu acho que é fundamental. E a gente nem fica presente, por exemplo, se eu tô ali, quando eu tô começando, eu falo por mim mesma. Quando eu tava começando, eu ficava tão ali, focada, mas no que eu vou falar que eu não tava presente com a pessoa. E aí o tempo vai ensinando, assim, que a calma e a paciência para fazer as coisas, elas ajudam nisso também. A estar presente, porque para o bem estar ali presente da forma que ele estava, como você trouxe, ele precisou passar por muitas experiências e saber que a forma com que ele estava lidando era uma forma legal de se fazer também. Ele não precisava consumir tudo e sair atropelando tudo para conhecer a empresa, que naturalmente ele foi. Até no filme traz que eles falam que o Ben era o estagiário prodígio de lá, porque todo mundo gostava dele. Porque ele queria aprender, mas ele não queria aprender de uma forma de atropelar as coisas. Ele tinha curiosidade, essa curiosidade fazia com que ele também conseguisse ajudar as outras pessoas. E realmente, se ele tivesse, sei lá, iniciando a carreira, com aquela fome enorme de crescer, talvez ele não conseguisse ter tanto contato como ele teve naquele momento. E ele precisou realmente desse tempo de maturação para ele conseguir passar por isso. E a Jules também, que é a personagem que é a proprietária da empresa. Ela precisou ali passar, porque até o filme traz, ela foi tendo que se virar ali, a empresa cresceu muito rápido. E aí, se a empresa cresce muito rápido, você não tem ali, sei lá, 10 anos para ir aprendendo como fazer. Ela teve que aprender a fazer na prática mesmo. No dia a dia, foi fazendo, foi andando de bicicleta na empresa, conversando, fazendo uma reunião, respondendo. Mas aos poucos, quando ela teve esse contato com o Ben, ela foi desacelerando a bicicletinha dela para conseguir, então, estar mais presente e ter esse olhar também do tempo que ele tinha. Mas alguém gostaria de contribuir? Agora eu vou trazer uma reflexão para vocês, então. Qual que é o papel do trabalho na vida de vocês? Olhar para o filme e pensar qual que é o papel do trabalho na vida do Ben, qual que é o papel do trabalho na vida da Jules, da Beck lá, que era a secretária que estava tentando a todo custo ser vista pela sua chefe ali para ter um reconhecimento.
Mas dentro do meu trabalho, qual que é o papel, qual que é o sentido e significado que ele tem para mim? Por exemplo, se eu estou lá na empresa, qual que é o papel e o sentido da empresa? E o que que me faz me manter naquele lugar? Da mesma forma na clínica, qual que é o papel dessa empresa para mim? Esse emprego, no caso, né? E que como ele me toca, então, como a gente falou, o trabalho ele é a grande parte da nossa vida. Seja esse trabalho na clínica, seja na empresa, seja como dona de casa. É um trabalho que eu preciso entender e dar sentido, então, para as coisas que me fazem, então, atribuir um significado e conseguir compreender, então, qual que é esse papel na minha vida. Reflitam, compartilhando com vocês. Para mim, o meu trabalho tem o papel de transformação, de realização de sonhos, porque através dele eu consigo o meu sustento, e através do meu sustento eu consigo realizar os meus sonhos e realizar o que eu tenho vontade de fazer. Além do reconhecimento também. Posso falar? Pode? Quando essa pergunta veio, eu até me emocionei um pouco aqui. Mas, para mim, na minha vida, eu sinto que o trabalho tem um papel de aprendizado e de cuidado. Tem o quê? 3 anos? 3 anos, mais ou menos, que eu sou psicóloga. Sou uma psicóloga muito nova, ainda estou aprendendo ainda a ser psicóloga. Mas eu sinto que eu aprendo tanto com meus pacientes, eles me ensinam tanto, apesar de eu estar ali nesse lugar, né, o Jorge fala, né, que o psicoterapeuta, ele não cura, ele cuida. E quando a gente cuida, a pessoa mesmo, né, ela pode procurar ali conseguir a cura, né. E aí eu sinto que é muito isso, é um lugar que de alguma forma eu estou ali para ser esse cuidado, mas que às vezes eu também sinto esse cuidado de volta. Então, principalmente a gente fala numa psicoterapia dialógica, né, que a gente entende que a gente está ali como pessoa, né, de pessoa a pessoa. Então, eu vejo assim esse lugar muito lindo, tanto na psicologia como na gestalt terapia, de ser um lugar de muita troca, de muito aprendizado e de muito cuidado. Então, enfim, sou muito grata pelo meu trabalho e pelos meus pacientes. Eu aprendo muito com eles. Bacana, Débora, você trazendo isso. Assim, para cada pessoa vai ter um significado diferente. Quando você fala com muito carinho, até na forma com que você traz, assim, do seu trabalho. Para algumas pessoas pode não ser, mas para cada um de nós, esse é o papel mesmo, de refletir. Qual que é o significado do que eu estou fazendo? Porque o trabalho também é algo que eu posso recalcular a rota. O Ben já tinha se aposentado, mas se ele quisesse lá atrás fazer outra coisa, por que não? E entender esse papel e esse significado nos ajuda também a entender se eu quero fazer o que eu estou fazendo. Por exemplo, se você gosta da clínica, mas quer atuar num nicho específico, como você tem trabalhado, por exemplo, no projeto com mães, em projetos específicos, e fazer essas reflexões nos ajudam a direcionar o nosso trabalho de uma forma para que seja mais confortável. Por mais que sempre haverá desafios, e como a gente falou lá no início, sempre vai ser gerador de sofrimento em alguns momentos também, por mais que a gente faça o que a gente gosta. Mas direcionar para algo que seja mais assertivo realmente. Mas alguém gostaria de compartilhar? Isso então, gente. Muito obrigada pelo encontro de hoje. Deixei aqui, então, meu telefone, meu Instagram também, que é Adriele Betânia. Vocês só vão encontrar eu de Adriele Betânia por lá. Então, pode me colocar por lá que vocês me encontram também. Deixei o QR Code que vocês conseguem acessar o meu WhatsApp. Então, se alguém quiser falar comigo para a gente ter trocas, pode me acessar por lá, mas eu também vou estar no grupo. Obrigada por hoje, gente. Obrigada, Adriele, por ter preparado, né,
essa análise com tanto carinho. Deixo aberto agora para vocês compartilharem, né, que cenas que chamam a atenção de vocês no filme, ou o que vocês estão aprendendo aqui saindo desse encontro. Então, quem quiser compartilhar, esse é um momento de abertura para vocês. Pode abrir o microfone, pode mandar no chat também. Adriele, né? Uhum. Pior que eu esqueço, Adriele. Mas, Adriele, quando você estava na exposição, aí você disse que você foi Aprendi? jovem aprendiz na sua empresa, né? E dali você foi aproveitada, né? Para continuar nesse trabalho. E hoje você é psicóloga dentro dessa empresa, não é isso? Estou lá desde então. Eu saí durante um tempo, quando acabou meu contrato de jovem aprendiz, fiquei 2 anos fora e voltei. Mas essa empresa foi realmente, eu fui para psicologia por conta dessa empresa, lá eu encontrei profissionais que eu falava, não, isso faz sentido para mim, de acordo com o que eu busco. Porque eu via que não era só mais um RH que não via valor, e fazia muito sentido com o que eu procurava. Hoje, as pessoas que me inspiraram a ir para psicologia são as pessoas que eu trabalho junto. Então, para mim, tem muito significado, assim, muito valor trabalhar onde eu trabalho hoje, dentro da empresa, em relação a isso. Eu hoje faço atuação com cargos e salários dentro da empresa que eu estou, avaliação de desempenho, trabalho também com questão de metas, então, tenho algumas atuações por lá. E já passei também por time de seleção. Então, muita gente que entra dentro de RH faz seleção, né? Ficar ali na contratação, mas já fazem 2 anos que eu saí da contratação e fui para um outro segmento dentro do RH. Como psicóloga. Na verdade, quando você era jovem aprendiz, você não tinha noção que você seria psicóloga. Não. E aí, depois, em contato com esses psicólogos, é que você definiu que seria psicóloga e foi estudar psicologia. Foi, eu queria fazer administração, eu pensei também em nutrição, fisioterapia, mas realmente a psicologia me ganhou nesse aspecto. Porque hoje, até na faculdade, né, quando eu comecei, falei, quero ir para organizacional. Muita gente fala assim, nossa, você quer fazer o quê em organizacional? O pessoal só vai para a empresa porque não tem uma outra forma de renda, porque é a que mais realmente é uma forma mais rápida de ganhar renda dentro da psicologia. Mas para mim tem um outro sentido, até quando a gente pensa aqui nessa questão do papel do trabalho, para mim tem muito significado o que eu faço. Não é um RH e um olhar para pessoas apenas como, isso pode acontecer em outras empresas também, como você precisa de um emprego e aí eu preciso de alguém para trabalhar, qualquer coisa eu te demito e contrato outro. É uma relação onde nós precisamos deles, no caso, as pessoas que estão ali. E se eu preciso das pessoas, eu preciso também cuidar dessas pessoas, eu preciso valorizar essas pessoas que estão aqui. Então, o segmento de tecnologia dentro do RH é um segmento muito bacana, porque tem essa visão realmente um pouco diferente que a gente vê em alguns segmentos dentro de RH. E isso é algo que eu gosto muito, assim. Por exemplo, as pessoas que trabalham comigo dentro da minha área são 60% psicólogos. Então, onde eu estou, eles valorizam realmente esse olhar diferenciado para as pessoas, independente do que eu estou fazendo dentro do time de RH. Por exemplo, hoje eu faço cargos e salários, que é números também. Eu não fico, por exemplo, atendendo colaboradores 100% do tempo. Claro, se alguém precisa de algum apoio, eu estou lá. Esses dias eu tive que acolher uma crise de ansiedade que aconteceu de um colaborador dentro da empresa. Mas eu também trabalho com números. Mas é isso, é ter dentro da empresa também esse olhar e essa visão para as pessoas. E é muito importante, realmente, ter um profissional de psicologia dentro da empresa e que se preocupe e olhe também para as pessoas de uma forma diferente. Não, você trouxe o seu histórico assim, de construção, né, como psicólogo, e aí eu fiquei pensando assim, no da Débora, como foi, né, se construir nesse trabalho, né? Observa que cada qual aqui deve ter uma história totalmente diferente,
de entrar nessa área, né, nesse local de trabalho, né? E, no caso aí você trouxe só construção. Aí eu fiquei aqui imaginando, né, a minha construção, a construção que a Débora relatou, né? E não sei dos demais, mas é um processo para a gente entrar no trabalho, né? Se construir nesse lugar, né? E o seu foi totalmente diferente para mim aqui. Eu até então nunca tinha ouvido ninguém assim falar que jovem aprendiz e depois atuar nas empresas, né? É muito legal, né? O trabalho ele modifica a nossa vida, né? Ele nos constrói. Também pode acabar com a nossa vida, que eu conheço alguns trabalhos assim que detonam o profissional, né? Porque ele não olha para ele olha para o trabalho e o que o trabalho vai trazer para ele. Ele esquece que ele é um humano, né? Que ele é uma pessoa. Ele só vive para a empresa. Ele só vê a empresa como sendo a necessidade dele. Mas é isso. Obrigada, tá? Gostei, amei aí trocar com você. Nem assisti, nem revi, mas eu acho que eu contribuí tanto que mexe comigo. Eu acho que o trabalho, esse lado negativo dele, né, em que as empresas consomem o trabalhador de uma tal forma assim, muito, sabe, tirando um pouco da alma do indivíduo que, né, eu consigo imaginar vários trabalhos em que a pessoa esquece dela só porque, por causa da sobrevivência, da vida pelo trabalho, né? Mas tem aquele outro que a Débora falou, né? Tem trabalhos que você entra e é uma diversão e você passa os anos e você nem sabe, eu trabalhei isso tudo e já estou de férias, já estou aposentado, mas eu quero fazer mais, né? Então, é os dois lados da moeda. É isso. Obrigada, tá, Adriele, né? Isso, obrigada pela contribuição, Anitta. E como você trouxe, por exemplo, o caso da Débora. O caso da Débora hoje é satisfatório para ela, mas esse mesmo trabalho ele pode se transformar em algum momento. O que é para ela, o que é para mim também, o local que eu estou hoje. Porque o mesmo lugar hoje que eu estou, que é obtentor hoje para mim de prazer, em alguns momentos também é obtentor de sofrimento. E hoje, para mim, é obtentor de prazer, mas talvez uma pessoa que está sentada do meu lado lá não tenha essa mesma visão que eu tenho, porque eu atribuí um significado para esse lugar que, para mim, é específico. E quando eu faço essa pergunta, né, qual que é o papel? Tem lugar que pode falar assim, nossa, detesto essa empresa que você trabalha. Eu falo, eu amo a empresa que eu trabalho. Então, é aí também sobre esse papel de sofrimento que vai aí gerando, por exemplo, casos de burnout, que a gente vê em muitas pessoas atualmente. Então, isso pode ser tanto do ambiente que a pessoa está, quanto ao significado, o que ela faz, como é que aquilo significa para ela também. Então, isso pode gerar, então, esses casos de adoecimento, como no caso, então, de burnout. Malu colocou aqui no chat, sou a Malu, trabalhei 21 anos como analista e generalista de RH. Eu também amava o meu trabalho. Eu recalculei a rota, fiz essa transição de carreira aos 46 anos. E foi a coisa mais acertada que eu fiz, que é a clínica. E sinto que esse trajeto me transformando na pessoa... E sinto que esse trajeto me transformando na pessoa que sou hoje. Muito bacana seu relato, Malu, quando você traz isso. E realmente, hoje eu estou dessa forma. E é essa questão, né? Eu não sou a Adriele do RH. Eu sou a Adriele que está no RH. Mas daqui a um tempo eu posso ser a Adriele que está 100% na clínica ou que está em outro lugar. E essa regulação e essa atualização é muito importante. Quando deixar de fazer sentido para mim, o que eu faço hoje, talvez seja o momento de recalcular a rota, como a Malu fez. Pode falar, Débora. Tanto você como a Rosanita falaram, né, sobre a questão de burnout nas empresas, e eu fiquei pensando, assim, até no contexto do filme, que, assim, antes do bem, parecia que alguns de lá estavam quase beirando o burnout, né, quando a gente olha para Jules, que, tipo assim, quase não dormia, que rotina agitada, até que ponto, né, ela ia aguentar tudo aquilo. A assistente, que mal dormia também, com 1000 tarefas. Então, até uma empresa que é bacana, né, que até então a gente tem uma aparência de um ambiente corporativo que poderia ser saudável, mas que às vezes
por esse excesso de trabalho e de produtividade, acaba sendo adoecedor, né? E aí, quando o bem traz o lado humano das coisas, de seja trazer um lenço para uma mulher chorar, seja escutar um amigo, tudo isso vai trazendo que, ok, é trabalho, mas também é relação, a gente também é ser humano, a gente também precisa olhar para esses pontos. Então, acho que esse é um ponto que o filme mostra, né? A importância não só da produtividade e dos resultados, mas das relações humanas. E o bem, ele aprofunda muito naquelas relações em que ele está, mas trazendo para nós, como a gente pode trazer equilíbrio também nessas relações. Eu não preciso aprofundar tanto de ir na casa da pessoa, entrar na casa dela, tomar café da manhã junto, mas essa relação também é importante de uma forma, da forma como que seja, que faça sentido para você. Porque tem pessoas que vão realmente ter esse perfil. Tem pessoas que trabalham comigo que saem todo final de semana juntos, que fazem algumas coisas juntos, têm uma rotina juntos. Outras pessoas têm amizade também, mas cada um da sua forma. E entendendo que essa relação precisa ser constituída, você vai constituindo essa relação da forma com que faz sentido para você. Mas é importante que ela ocorra, porque se eu me distancio e me retiro totalmente, é muito difícil constituir esse vínculo que faz também que esse trabalho seja mais leve, como foi o que aconteceu com a Jules. Ela não tinha relação dentro daquele local que ela estava. As pessoas que estavam ali eram pessoas para ela muitas vezes desconhecidas, porque a empresa cresceu muito rápido, um dia era ela e um ano depois eram 200 pessoas. E aí, com esse crescimento muito rápido, ela não foi firmando vínculos lá dentro também. Tanto que ela, por mais que tinha assistente, ela era muito sozinha naquele local. Porque era a cada 5 minutos uma pessoa diferente ali, chegando, falando informação, fala rápido porque eu preciso sair e eu preciso fazer outra coisa. Mas quando ela constituiu essa relação, foi transformador para ela. E essas relações são muito importantes no ambiente de trabalho, assim, de constituir realmente um vínculo além ali do que você está fazendo. Se interessar pelas pessoas também. Porque além de um profissional, quem está ali do seu lado é uma pessoa. Da mesma forma, isso pode influenciar na clínica também. A pessoa que chega até a nós e ter essa curiosidade, esse interesse realmente nas pessoas que estão comigo ali na clínica, me ajuda também aí nesse aspecto, a construir o meu trabalho de uma melhor forma. Porque se eu tenho esse interesse, eu vou gerando um vínculo, e o vínculo vai gerando, então, um melhor cuidado, como a Débora disse, e o cuidado vai trazer a cura. É toda uma cadeia que vai construindo. O Malu colocou aqui no chat, legal como o filme termina. Quando dois juntos aprendem algo novo, praticando esse negócio que eu não sei falar o nome. Mas realmente eles levam e ampliam essa relação. Essa relação que realmente faz com que tenha a transformação. E é o que a gente busca realmente, né? Ter por exemplo, uma psicoterapia pautada na relação e construir essas relações. Nós, seres humanos, somos seres de relação. Então, isso é muito importante, independente do aspecto do que eu estou ali dentro do meu trabalho. Fala como escreve, viu, Adri? É Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan. Eu fui pegando as imagens para fazer os slides, era ótimo, o pessoal fazendo as montagenzinhas deles, fazendo lá a prática. Muito bom. Mas alguém gostaria de contribuir? Amei, Adriana, acho que é isso. A gente pode continuar nossas trocas lá no WhatsApp, né? Vou te pedir, Adriana, só para mandar os livros que você usou nos slides, aí se você puder mandar lá no grupo, tá bom? E você quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Estou com eles aqui, de Pessoa a Pessoa, do Heisner. Já deixei aqui do meu lado. Esse aqui é o meu livro que eu uso para tudo na vida de Gestalt Terapia. É o meu queridinho de todos os livros de Gestalt Terapia, que é Processo, Diálogo e Awareness, do Iontef. Esse livro aqui, tudo que vocês quiserem olhar, aprender, discutir de Gestalt Terapia, ele pode ser utilizado, assim. Ele é muito, muito completo. É o meu xodozinho de todos. E eu não tô com ele aqui, mas é o porquê nós fazemos o que fazemos
que é do Marcelo Cortella também. É um livro que o Cortella é um filósofo, ele não é psicólogo, mas que é muito legal, uma leitura muito gostosa de se fazer. É um livro, assim, que eu li em 3 dias, porque é de sentar e ir lendo, assim, e refletindo. E a cada página que eu ia passando, eu ia lembrando de um paciente, de uma situação relacionada a trabalho, e é muito interessante para nós, psicólogos, que recebemos, então, essas demandas, ler ele também. Perfeito, Adriele, obrigada. Vou só parar aqui a gravação para já falar para vocês sobre o nosso próximo encontro.